Na Gigo você tem mais de 10 campeonatos nacionais a partir de R$15. Links na descrição. Fala futebotequeiro, na última semana resolvemos mudar o viés do nosso novo quadro Batalha de Boteco e trouxemos um embate diferente entre dois narradores esportivos, mais propriamente falando, entre Galvão Bueno e Milton Leite. Aliás, se você não viu, recomendo que clique no card aí em cima ou no link aqui na descrição para conferir, beleza? E com o sucesso do vídeo, resolvemos então trazer outro duelo bastante polêmico. Quem é melhor, Kleber Machado ou Luiz Roberto? Agora é a vez desses dois globais que dividem as transmissões esportivas aí na emissora carioca duelarem aqui no nosso canal. Então, bora pro vídeo! Bom, são dois narradores aí contemporâneos, né? Os dois, digamos assim, reservas do Galvão, os principais narradores da Rede Globo depois do Galvão Bueno. O Kleber Machado se solidificando mais aqui em São Paulo e o Luiz Roberto se tornando a voz do futebol carioca. Mas, tecnicamente falando, de potência de voz, de grito de gol marcante, eu fico com Kleber Machado, que pra mim narrou gols inesquecíveis que me marcaram muito como torcedor e também como admirador do futebol. Quem aí não se lembra do Olha o Romarinho! Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! Gol! Romarinho do Corinthians! Nossa, aquilo ali, pô, fantástico, velho, a potência de voz do Kleber Machado. Muita gente fala do Clebão aí que ele dá umas rateadas, que ele dá umas filosofadas, mas narrador, na função ali de passar a emoção, de transmitir a partida, de nos informar, eu fico com o Kleber Machado, eu acho ele sensacional. Bom, essa pergunta é muito difícil porque eu acho que ambos são parecidíssimos tecnicamente, ambos têm as suas qualidades, os seus defeitos, mas o nível mesmo dos dois são parecidos. Não é à toa que são há muitos anos os narradores número 2 da maior emissora do país. Ninguém fica tanto tempo nesse posto se não tiver qualidade. E são dois números 2 mesmo, não são número 2 ou número 3. Pode ver as divisões que a Globo faz, tanto com jogos de futebol como em outras modalidades. Portanto, acho que são muito parecidos tecnicamente, mas pelo fato do Luiz Roberto errar menos, ser um pouco mais assertivo, um pouco mais regular nas suas narrações, meu voto é nele. Eu acho que o Kleber comete alguns erros até meio bobos, assim, que viraram pérolas. Por conta disso, não tem como ser diferente, meu voto vai no Luiz. Bom, essa daí é meio complicada, né? Acho que os dois não são dois grandes, assim, narradores que usam muito do bordão. O Luiz Roberto recentemente aí lançou o Sabe de Quem, né? Que gerou até polêmica. O Edson Calegares, lá o narrador da Rádio Cultura de Santos, alegou que esse bordão ele usava há muito tempo, que o Luiz pegou dele ali, deu uma certa polêmica, mas depois os dois fizeram as pazes. O Luiz alega que esse bordão surgiu num torneio de vôlei, num jogo de vôlei da seleção brasileira, junto com o Tandy ali, etc. Mas, sinceramente, é um bordão que eu não curto muito. Sabe de quem? Gabigol! Mas o Kleber, por outro lado, não tem tantos bordões. Já vi ele falando que um bom narrador não precisa necessariamente de bordões para ser de fato um bom narrador, concordo com isso. Mas se for para ficar com bordões, eu acho que o Luiz Roberto leva vantagem nesse quesito. Além do que, tem aquele jogo da França na Copa do Mundo aqui no Brasil, que ele soltou aqueles negros maravilhosos. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Então eu fico com o Luiz Roberto nessa. Essa é uma pergunta mais fácil, talvez seja a mais fácil de hoje, porque a narração do Kleber Machado não é muito galgada em bordões. Ele, inclusive, é um exemplo de como um narrador pode ir muito bem sem se utilizar muito desse artifício. Eu, particularmente, não acho que seja totalmente necessário os bordões. Mas como a pergunta é enviesada nesse sentido, não tem como o voto ser diferente no Luiz, porque ele é um cara que usava menos antes, mas agora tem usado muito mais bordões e tem ganhado o público com isso. Por conta disso, meu voto vai no Luiz de novo. Quem passa mais emoção? Essa daí pra mim é fácil. Quem passa mais emoção é, de fato, na minha opinião, Kleber Machado, e digo por quê. O Luiz Roberto, eu tenho um certo ranço pequeno, por conta dele dar uma forçada dessa de sabe de quem é o nome da emoção, sabe? É uma coisa que... mais ou menos. Parece que tá meio forçado ali, sabe? Eu lembro num jogo do Flamengo ano passado, ele mandou um iki, hoje tem gol do Bruno Henrique. Hoje tem gol do Bruno Henrique.
sinceramente não curto, velho. Prefiro mais o Clebão aí no hoje sim, hoje sim, hoje não. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável. Olha, é inacreditável. Olha o Romarinho. Pô, o Kleber Machado é sensacional, cara. Ele tem uma potência de voz muito boa. Você pega aí os melhores gols do Kleber narrado, ele narra muito bem, narra muito forte, pro fundo do gol, tem toda aquela emoção. Subiu o Mina, o toque de cabeça pro gol! Fabiano, gol do Palmeiras! Então, pra mim, quem passa mais emoção é sim o Kleber Machado, por mais que ele já tenha narrado um gol que não foi, né, do Santos. Quem não se lembra daquele gol do Zé Love. Ganso chegou, olha o gol do Ganso, olha o gol do Zé Eduardo! Gol! O Bandeira não deu nada, o juiz parou o jogo, a bola foi pra fora. O Caio tá falando que a bola foi pra fora, né, cara? Zé Eduardo perdeu o gol. Bom, eu corro o risco de dar uma resposta completamente enviesada, porque eu sou de São Paulo, sempre tive muito mais costume de ver os jogos do meu time narrados pelo Kleber e não pelo Luiz Roberto. Então as partidas que mais me emocionaram foram narradas pelo Kleber Machado, como por exemplo a final da Copa Libertadores de 2011, quando o Santos levou lá depois de 48 anos. Que narração espetacular! Tentou o drible, ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! Gol! Apesar do erro que ele comete lá no gol do Zé Love, etc e tal, no quase gol, né? Foi uma narração maravilhosa, assim, todo santista se lembra com muito carinho. Então não tem como ser diferente, cresci ouvindo muito mais o Kleber do que o próprio Luiz, portanto meu voto aqui é enviesado, mas é no Kleber. Bom, lá no início eu falei que o Kleber Machado ele dá umas filosofadas, né? Tem inúmeros vídeos aí de momentos épicos do Kleber dando aquela filosofada. O mais famoso deles é o da crise aérea, que é sensacional. A pontualidade faz parte, não tenha dúvida. Você não pode esquecer, né? Pontual. Brinquei da crise aérea. Houve uma crise aérea? Houve. A vida inteira? Não. Todo o tempo em que o Brasil teve transporte aéreo, houve crise? Não. Mas houve uma? Houve. A discussão é pontual? É. Mas não é, porque é estrutural. Mas quem for o melhor, eu acho que eu vou ficar com o Luiz Roberto, cara. O Luiz Roberto tem um carisma, assim, acho que a grande qualidade do Luiz Roberto é o carisma, né? O cara muito pra cima, o cara que sabe se comunicar muito bem com as massas, é um oriundo do rádio também, como a maioria dos profissionais de televisão são oriundos do rádio. É um cara que passa muito bem as informações, que apresenta de forma leve, de forma bem-humorada pra cima. Eu gosto muito disso. O Kleber, eu acho que, por mais que ele tenha esse lado das filosofias, é um cara muito inteligente também. Gostava muito do Arena Sport TV. Já falamos do Arena aqui no Futeboteco, no quadro Programas de TV que não existem mais. Procura lá que você vai ver a gente falando do Arena. Mas nessa de quem informa melhor, acho que eu vou ficar com o Luiz Roberto pelo fato do carisma e de apresentar muito bem os programas. Essa é difícil, porque ambos são ótimos jornalistas, além de serem ótimos narradores. Mas eu acho que o Kleber Machado tá um pezinho na frente, porque ele faz uma coisa que eu sei que muita gente não gosta, mas eu particularmente gosto muito, que é, ele mete a colher mesmo, ele dá a opinião dele na transmissão, não fica só pedindo a opinião dos comentaristas, não fica só pedindo a opinião, inclusive da arbitragem, ele fala o que ele tem que falar, diz o que ele acha, introduz os comentaristas com perguntas muito inteligentes, ele faz isso muito bem, e eu acho que ele informa com todo esse conjunto, a transmissão dele como um todo é mais informativa e mais crítica pro público de maneira geral do que a do Luiz Roberto. Não que o Luiz Roberto não seja maravilhoso nesse sentido, é excelente nesse sentido, um excelente jornalista, mas prefiro o Kleber Machado. Bom, essa de quem tem mais carisma pra mim, eu vou ficar com o Luiz Roberto pelo fato que eu já expliquei, né? Um cara pra cima, um cara me parece que agrada mais o telespectador do que o Kleber Machado, que alguns têm certo ranço pelo fato dele conversar muito, cometer algumas gafes, etc. Mas eu acho que o público gosta mais do Luiz Roberto. Narrando eu prefiro o Kleber Machado, mas o Luizão é um cara muito bacana. Fico com o Luiz Roberto. Bom, essa é muito difícil e talvez também caia nessa questão da regionalização. A gente aqui de São Paulo tem muito mais a proximidade
afinidade com o Kleber por acompanhar desde criança suas narrações. O pessoal do Rio de Janeiro com o Luiz Roberto, tudo mais. Tem outras partes do país que a narração do Luiz Roberto também chega muito mais, porque os clubes cariocas têm um maior apelo ao Brasil afora do que propriamente os clubes paulistas às vezes, né? Pelo menos em questão de transmissão, de como a Globo divide isso, as transmissões do Rio de Janeiro acabam indo para mais partes do país. Então eu sei que o Luiz Roberto tem um público muito grande, muita gente que acha que ele tem um carisma absurdo. Eu acho que é uma pergunta difícil, mas se você me perguntasse da seguinte maneira: se você tivesse a oportunidade de escolher entre um ou outro, qual que você gostaria de ir num bar, tomar uma cerveja e trocar ideia? Cara, com os dois, mas se eu tivesse que escolher, Kleber Machado. Eu acho que é um cara mais irreverente. Esse é fera. Então, minha resposta nesse sentido de quem tem mais carisma é o Clebão. Pois é, Futebotequeiro, na nossa votação deu empate, então dessa vez você já sabe, né? Quem decide vai ser você mesmo. Então deixa seu comentário aí embaixo, dizendo quem você prefere. E claro, se puder, deixa aquele like maroto pra ajudar na divulgação do nosso trabalho, beleza? Ajuda demais a gente. Um grande abraço e claro, até o próximo vídeo.